Oi, boa noite. Tudo bem? Vocês estão me ouvindo? Conseguem me ouvir? O som tá bom, pessoal? Só me dá esse retorno para a gente começar, por favor. Boa noite, pai. Tudo bem? O som tá bom? Estão conseguindo me ouvir direitinho? Bom, espero que sim, né? Vamos lá, gente. Vamos começar agora a nossa live, né? Boa noite a todos. Sejam muito bem-vindos a mais uma reunião é, do nosso querido Centro Espírita, da nossa querida Congregação Espírita João Evangelista. A gente fica muito feliz de estar aqui participando e tudo, para ver se participando dessa live, participando desse momento tão especial para a gente, né? Que é uma coisa tão legal. Então a gente vai começar fazendo a nossa prece inicial, depois a gente vai começar a conversar sobre o nosso tema, tá bom? E no final, a gente vai ter a prece aos desencarnados, né, que hoje é a primeira sexta-feira do mês, e a gente tem a prece. Tá? Vamos colocar o nosso pensamento em Jesus, Mestre querido, amigos espirituais desta casa, que nos abriga virtualmente no dia de hoje, para que possamos, Mestre, conversar e entender um pouquinho mais sobre o Espiritismo, sobre as nossas vidas, sobre um pedaço importante, Mestre, desta encarnação. Que o Senhor possa nos guiar, nos abençoar, nos dar a oportunidade de praticarmos o bem. Que o Senhor possa nos auxiliar hoje e sempre. Então, pessoal, boa noite novamente, aqueles que estão chegando aí. É, Primeiro de tudo, a gente eu vou deixar sempre aberto aqui o chat para vocês fazerem perguntas, tá? Mesmo que às vezes seja um pouquinho difícil, mas a gente vai tentar. Por quê? Porque isso é uma troca, é uma informação e a gente vai tentar fazer nesse sisteminha hoje para a gente tentar é, tirar algumas dúvidas também, né? Por quê? Então tá bom, vamos começar. Então, o tema de hoje, gente, é um tema que foi muito bem escolhido pelo Humberto. Humberto, ele foi muito feliz quando ele falou sobre isso, quando me perguntou sobre esse tema, o que que eu achava. Eu falei, pô, adorei, né? Que é falar sobre o nosso anjo da guarda, o espírito protetor. Ele existe? Ele não existe? O que que o Espiritismo fala sobre isso? Será que a gente tem alguma coisa que a gente pode trocar sobre essa informação? Será que não? O que que a gente pode falar sobre isso? O que que o Espiritismo vem trazer sobre isso? E é muito legal a gente começar a entender, né, por que que surge esse tema do anjo da guarda, né? Porque sempre que a gente está falando sobre as nossas dificuldades, os nossos problemas, a primeira coisa que vem na nossa cabeça, desculpa, gente, a primeira coisa que vem na nossa cabeça é justamente pedir ajuda. Pedir ajuda para Deus, pedir ajuda para qualquer pessoa, pedir ajuda para alguma coisa superior. E dentro desse pedido de ajuda está o nosso espírito protetor. Poxa, Hugo, mas aí você falou tudo e não falou nada, né? Por que que a gente está falando de espírito protetor, então? O que que tem o espírito protetor a ver com a nossa vida?
Tem alguma coisa? Não tem? Porque culturalmente a gente aprendeu que o espírito protetor é aquele espírito que está do nosso lado, vestido de anjinho, e do outro lado tem um outro espíritozinho vestido de diabinho. Culturalmente, essa é a ideia que a gente tem. Essa é a ideia que, se vocês forem olhar, essa é a ideia que foi passada para a gente através dos tempos, através dos desenhos animados para as crianças, dizendo que, olha, você tem um espírito bom e tem um espírito mau, um do lado do outro. E aí, um de um lado, outro do outro. Então, isso faz com que a gente, opa, eu posso dizer que esse espírito aqui, o bom é aquele que me quer bem, e esse mal é aquele que me quer mal. Só que aí o espiritismo veio dizer que não tem nada a ver uma coisa com a outra. É muito interessante a gente entender o que que o espiritismo, por que que Kardec perguntou isso aos espíritos, né? Por que que foi tão importante assim para Kardec essa pergunta, né? E a gente vai começar falando justamente sobre essas perguntas de Kardec, né? Sobre essas, por que que ele faz essa pergunta aos espíritos no Livro dos Espíritos, né? E tem uma série de perguntas sobre isso. Então, e a gente vai falar sobre essas perguntas porque é importante. É importante, além das palavras do Hugo, as palavras dos espíritos e as palavras de Kardec, para a gente entender bem explicadinho o que que ele está querendo dizer, né? O que que ele está querendo falar. E aí a gente fala assim, Kardec pergunta na bucha dos espíritos, né? O que se deve entender por anjo da guarda? Culturalmente, todos temos um anjo da guarda. Culturalmente. E os espíritos respondem: o espírito protetor de uma ordem elevada. Daqui já vem a primeira dúvida. Poxa, um espírito protetor de uma ordem elevada. Espírito protetor de quê? Espírito protetor para quê? Espírito protetor para a gente, para ele nos guiar. Espírito protetor é aquele espírito que fica ali em volta de você. Opa, não, não deixa. Opa, não vou fazer isso. Opa, não, é isso. Porque a ideia que a gente tem é exatamente essa, né? De um espírito que fica aqui em volta da gente, fazendo assim, opa, 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 não, não, isso aqui dá ruim. Ah, opa, opa, isso aqui não dá. Opa, ó, vamos, isso aqui. Então, essa ideia de espírito protetor que todo mundo tem, porque me parece que a gente ainda está nessa ideia do espírito protetor, né? O espírito protetor é aquele espírito que está do nosso lado, aquele espírito que, ó, não, eu estou cuidando do Hugo, e aí o Hugo não vai poder fazer isso, o Hugo não vai poder fazer aquilo. Opa, vou falar para ele não fazer aquilo outro. Opa, não vou fazer. Essa é a mesma ideia da época de Kardec, do espírito protetor da época de Kardec. E isso faz com que a gente entenda por que que ele perguntou isso. Por que que ele quer saber sobre isso, né? E ele vai mais a fundo, ele pergunta aos espíritos, né? Qual que é a missão do espírito protetor? Os espíritos respondem uma coisa muito simples: o de, o de um pai com seu filho, conduzir o seu protegido no bom caminho, ajudá-lo com os seus conselhos, consolá-lo em suas aflições, sustentar sua coragem nas provas da vida. Nossa, o espírito protetor não é aquele espírito que vai ali e te protege de qualquer coisa. É aquele espírito condutor. É aquele que olha para você e fala assim: opa, peraí, o caminho é esse daqui. Nós vamos, nós não vamos. Seria bom que nós fôssemos. Será que a gente pode fazer isso? Será que dá para fazer aquilo?
em determinados momentos, a gente está sozinho com os nossos problemas. Nesse momento que a gente está sozinho com os nossos problemas e que a gente não quer o conselho de ninguém, a gente não quer falar para ninguém, porque são os nossos problemas. Será que existe uma forma dos espíritos nos ajudarem? Será que existe esse incentivo, a nossa coragem para conduzir os problemas da nossa vida? Isso é muito interessante, porque a gente passa a ter essas informações muito claras na nossa vida com a participação desse espírito protetor. Esse espírito nada mais é do que um espírito que nos auxilia, que está ao nosso lado, ao nosso redor, de uma ordem elevada, como os espíritos disseram. Por que eles disseram uma ordem elevada? Porque tem que ser um espírito que nos ajude a conduzir a alguma coisa. E é muito importante, por quê? Porque se a gente for comparar as ordens dos espíritos, o que acontece? Se a gente for numa montanha, né, a gente vai numa crescente nessa montanha. A gente ainda está bem aqui. O espírito que está bem aqui, ele consegue enxergar o caminho melhor do que a gente que ainda está embaixo. Então, esse espírito faz com que a gente, é, esse espírito, ele nos ajuda a conduzir isso. Esse espírito nos ajuda a observar esse caminho. Esse espírito ajuda, ele ajuda que a gente questione isso. Ajuda com que a gente faça, com que a gente tenha pensamentos dispostos a fazer diferente do que a gente está fazendo muitas vezes. É lógico que esse espírito ele trabalha com muitos outros espíritos. Ele trabalha com muitas informações. E isso, Kardec também pergunta aos espíritos, né? O que ele pergunta? Ele faz uma pergunta assim: o espírito protetor está fatalmente ligado ao seu confinado à sua guarda? E os espíritos respondem: acontece muitas vezes que certos espíritos deixam sua posição para cumprir diversas missões. Entretanto, são substituídos. E aí, o Kardec, não satisfeito, faz uma outra pergunta. O espírito protetor abandona por vezes o seu protegido quando esse se rebela diante das suas adversidades? Olha só que pergunta interessante. Kardec está perguntando aos espíritos se o espírito protetor, aquele que às vezes se afasta, aquele que às vezes tem outras missões, ele consegue nos proteger? Ele consegue nos intuir? Ele consegue nos ajudar? Ele consegue. Por quê? Por que ele consegue? Como já dizia o Divaldo, o espírito protetor, os espíritos, eles se movimentam no espaço mais rápido do que a velocidade da luz. O pensamento, ele é muito mais rápido. Então, a partir do momento que ele sente que aquele seu protegido precisa, ele vai estar lá. Poxa, Hugo, mas muitas vezes eu peço ajuda ao meu espírito protetor e não acontece nada. Será que eu estou pedindo ajuda da maneira errada? Será que eu estou pedindo ajuda da maneira certa? Será que essa condução da nossa vida, faz parte dessa missão desse espírito? A gente está tendo reflexões, gente, para pensar aonde que esse espírito protetor ele consegue nos ajudar. Porque o que acontece? Nós, espíritos encarnados, temos como é que eu vou dizer? Temos uma frequência vibratória. O que é essa frequência vibratória? Essa frequência é o seguinte: nós emitimos
com os nossos pensamentos e sentimentos uma onda de energia. Essa onda de energia, ela afeta tanto os encarnados quanto os desencarnados. Por isso que às vezes a gente chega nos locais e fala assim: nossa, esse local não está legal, isso aqui não está bom. Será que está acontecendo alguma coisa? Será que não está acontecendo alguma coisa? Então, essa energia, gente, faz com que a gente sinta algo diferente. Os espíritos à nossa volta também sentem essa energia. E o espírito protetor, ele sente mais ainda essa energia. Por que que ele sente mais ainda essa energia? Porque ele tem como missão estar ao nosso lado nos auxiliando. E aí a gente pensa o seguinte: se eu emito energias XYZ, o meu espírito protetor, ele consegue me ajudar de acordo com essa energia que eu emito. Por quê? Porque se eu estou emitindo energias negativas, se eu estou emitindo energias que não são positivas, sentimentos para com outras pessoas que não fazem o menor sentido, o meu espírito protetor, ele não consegue me alcançar. Eu mesmo faço essa barreira para ele. Poxa, Hugo, mas eu não quero fazer essa barreira para ele. Eu quero que ele chegue a mim, quero que ele consiga me auxiliar de alguma maneira. Então, meu amigo, você precisa observar o que você está emitindo para ele. Poxa, mas o que que eu estou emitindo para ele? Eu estou emitindo uma vibração que ele consegue captar, entender e me auxiliar e chegar até mim. E é importante a gente ver que essas características de energia, elas auxiliam o nosso espírito protetor, que está ligado a gente desde a infância, desde da época do nascimento. Esse espírito protetor, ele está ligado a gente desde a época do nascimento. Então você imagina você tá com um espírito que está com você desde o início, que te conhece, que sabe quais são os seus defeitos, que sabe quais são suas qualidades, que sabe aonde o teu calo aperta, que pode te ajudar a te orientar naquele momento de dificuldade. Será que esse espírito não pode te ajudar? Será que esse espírito não consegue te dar um conselho? Será que esse espírito não te auxilia, te dando energia e força para você continuar apesar de toda a adversidade? Essas reflexões, gente, tenham certeza que Kardec também fez. Kardec também fez essas reflexões. E é muito importante que a gente entenda como que esses espíritos eles conseguem nos auxiliar, né? É muito importante, por quê? Porque muitas vezes a gente entra num processo em que o pensamento às vezes parece que não é nosso. Parece que a gente está pensando alguma coisa que não é nossa, quando na verdade a gente tem vários pressentimentos. E Kardec faz essa pergunta, né? O pressentimento é invariavelmente uma advertência do espírito protetor? Os espíritos respondem de uma maneira muito interessante. O pressentimento é o conselho íntimo e oculto de um espírito que lhes deseja o bem. É também a intuição da escolha anterior. É a voz do instinto. O espírito, antes de se encarnar, tem conhecimento das principais fases da sua existência, ou seja, do tipo de prova às quais se submeterá. Quando estás em caráter marcante, conserva uma espécie de impressão em seu foro íntimo, e essa impressão, que é a voz do instinto, desperta ao chegar no o momento,
tornando-se um pressentimento. Olha a junção do espírito protetor com o pressentimento que a gente tem. Que interessante essa coisa. Por quê? Porque, de uma maneira muito simples, os espíritos conseguem nos auxiliar. Ah, Hugo, mas esse espírito protetor, então, ele está na minha cabeça? Pensa você o seguinte: nós temos vários espíritos ao nosso redor. Nós temos espíritos que estão ali junto da gente pelaquela vibração que a gente emite, pelaquela energia que a gente emite. Se a gente emite uma energia positiva, e na maioria do tempo a gente emite uma energia positiva, às vezes a gente não consegue ficar com essa energia positiva todo o tempo, mas a gente emite essa energia positiva. Os espíritos estão ali nos auxiliando. E o espírito protetor, com certeza, está ali nos auxiliando. E muitas vezes, aquelas vozes que a gente ouve na nossa cabeça são os espíritos falando para a gente: opa, olha, está acontecendo isso, opa, está acontecendo aquilo, opa, gente, ó, esse caminho, será que esse caminho é bom? Será que esse caminho não é bom? Será que essa pessoa te faz bem? Será que essa pessoa não te faz bem? Muitas vezes as respostas para essas perguntas, elas estão nas perguntas que os espíritos colocam na nossa mente, que o espírito protetor, tentando nos conduzir, faz esse questionamento para a gente. Quantas vezes a gente já não se perguntou se a gente está fazendo é certo ou é errado? Vocês acham que esse pensamento é só de vocês? Ou ele tem um auxílio, muitas vezes? Ele tem algo que pode nos auxiliar, algo que a gente pode dizer assim: opa, será que isso faz parte desse meu processo? E a gente tem que entender que cada pessoa, através do seu espírito protetor, ele consegue fazer essas reflexões que são importantes para ele. Fazer reflexões que são importantes para que ele tome as melhores decisões. Por quê? Porque o espírito protetor, ele não é aquele espírito que realmente está ali evitando que você bata num lado, evitando que você bata no outro. Por quê? Porque o espírito protetor, ele não tira nunca o livre-arbítrio do espírito encarnado. Ele não tira nunca a capacidade do espírito de decidir por ele o que ele quer fazer. Por isso que muitas vezes a gente fala assim: ah, mas fulano afastou o espírito protetor dele. Ciclano não tem mais a proteção de um espírito protetor. Na verdade, gente, através das nossas ações e sentimentos, a gente pode afastar esse espírito. Afastar não significa que ele não esteja disponível, porque a gente está acostumado a pensar o espírito protetor como aquele anjinho e aquele diabinho. Não é. Não existe o antagonismo do espírito mal junto de nós. Kardec faz essa pergunta também aos espíritos, se existe uma figura antagônica ao espírito protetor. E eles dizem que não, que os espíritos se juntam por afinidade, pelaquela energia. E se juntam pelaquela energia, gente, justamente para fazer-se entender que é muito importante para a gente o nosso padrão vibratório. É muito importante para o nosso espírito protetor essa característica que a gente tem de pensar, de refletir, de emitir energia, de fazer com que a gente entenda que tudo à nossa volta é um processo, que tudo à nossa volta tem um sentido, que o nosso anjo protetor,
espírito protetor, gênio protetor, como aparece em algumas traduções do Evangelho, é muito importante para ele ter esse canal aberto, para que eles consigam nos auxiliar. Só que esse canal, ele é meu, ele é de cada um. Se a gente não tentar manter esse canal aberto, como que a gente quer que esse espírito nos auxilie? Ah, como é que eu faço para manter esse canal aberto? É o canal da oração, gente. É o canal do pedido. É o canal do momento em que você se recolhe, e não é se recolhe e ir para o seu quarto. É o momento que você tem com você mesmo. O momento que você tem com você mesmo é o momento que o teu espírito protetor, ele consegue te auxiliar. Você abre esse canal para ele. Você abre esse canal para que ele te ajude nessa condução. Ah, poxa, isso aqui eu consigo fazer, isso aqui eu não consigo. Refletir, gente, é o papel do nosso espírito protetor. Esse papel de condução, ele é muito especial. Por isso os espíritos fazem a comparação de um pai para um filho. O pai ele orienta até chegar o momento em que o filho toma a decisão. Ah, mas a decisão pode ser positiva ou negativa. Pode ter a consequência A, B ou C. O livre-arbítrio está aí para isso, gente. O livre-arbítrio está para fazer com que a gente entenda que esse espírito protetor ele também tem um limite. E é muito interessante porque os espíritos protetores, eles não estão apenas ligados a pessoas. Por exemplo, existem os espíritos protetores que estão ligados à nossa casa espírita, à nossa casa familiar. Existem os espíritos que estão ligados, por exemplo, ao nosso país. Lá naquele livro, Brasil, Coração do Mundo, a Pátria do Evangelho, mostra alguns espíritos que estão ligados a alguns países. Isso também é função de um espírito protetor. Também a função de um espírito protetor está ligado a um grupo. Ah, olha, existe o nosso grupo de estudos na segunda-feira, participem. Esse grupo também tem o espírito protetor desse grupo. Que espírito que é esse? É o espírito que quando vai chegando a hora, ele fala assim: opa, vou lembrar todo mundo da nossa reunião. Opa, poxa, será que o pessoal consegue assistir a reunião hoje? Será que o pessoal, opa, lembrou da nossa live de hoje? Será que dá para... Não pensem vocês que os espíritos não trabalham dessa maneira, para nos lembrar, às vezes, dos nossos compromissos, não só os nossos compromissos religiosos, mas os nossos compromissos, às vezes, de trabalho, os nossos compromissos com os nossos amigos, os nossos compromissos de, poxa, eu tenho um grupo de amigos, será que existe um espírito que é afim àquele grupo, que gosta da gente quando a gente está junto, que não, de vez em quando não para e reflete assim, poxa, será que se eu colocar lá o pensamento da saudade daquele grupo, será que o grupo não se reúne? É muito importante a gente ter essa noção, gente, que os espíritos, eles estão sempre nos auxiliando. E é interessante por quê? Porque Kardec faz esse questionamento aos espíritos, né? Se eles estão sempre nos auxiliando, será que esses espíritos, como é que eu vou saber se o pensamento é meu ou se o pensamento são dos espíritos? Então, gente, Kardec faz esse questionamento e os espíritos respondem. Geralmente, o primeiro pensamento sobre determinada coisa é nosso. O segundo, muito provavelmente, já tem uma influência de algum espírito. É lógico que vão ser os espíritos que nós vamos permitir.
algo, mas eu não permito que nenhum espírito mau chegue perto de mim. Eu quero que os espíritos maus estejam muito longe. Sim, eu sei que você quer isso. Se você quer isso, sua vontade é essa. Mas muitas vezes a gente não faz isso. A gente faz isso, mas tem um outro pensamento. Qual é o pensamento? Aquele pensamento do tchau, olha, felicidades, vai com Deus, mas não volta nunca mais. É assim que às vezes a gente tem esses pensamentos. Eu estou tentando ser muito simples com vocês, porque eu acho que isso é uma coisa muito simples na nossa vida. Simples da gente observar. É difícil da gente entender e fazer diferente. Por quê? Porque espírito protetor é uma coisa muito séria. É uma coisa que dá pra gente aquele auxílio que a gente precisa. É o primeiro que corre, porque ele, através do pensamento, ele, opa, chega muito rápido na gente. E é muito importante que a gente entenda isso, que a gente observe isso, que a gente consiga, através desse nosso pensamento, desse nosso, dessa nossa permissão, desse nosso sentimento, que a gente abra esse canal. É muito importante a gente deixar esse canal aberto. E a gente não feche esse canal com os nossos espíritos protetores. Por quê? Porque senão a gente, ao mesmo tempo que fecha um canal com alguns espíritos, a gente abre para outros que podem não querer o nosso bem, que não querer a nossa a nossa o nosso desenvolvimento. O espírito protetor, quando ele é comparado ao pai, ele está sendo comparado a um espírito que nos auxilia ao nosso desenvolvimento. E isso é que é importante para a gente. Isso é importante para que a gente entenda que esse desenvolvimento ele é uma via de mão dupla com o espírito protetor, com os espíritos que estão à nossa volta. Isso é muito importante para a gente. Deixa eu ver. Uma outra coisa que eu queria falar sobre os espíritos, né? Sobre o espírito protetor, é que muitas vezes a gente já conhece esse espírito protetor desde o plano espiritual. Como é que a gente pode ter isso como exemplo? A gente pode chegar a ter os exemplos, por exemplo, do Chico e do Divaldo. O Chico e o Divaldo, eles sabem inclusive os nomes dos seus espíritos protetores, dos seus mentores, que são o Emmanuel e a Joana de Ângeles. Então, se a gente for parar para analisar, para a gente pensar, já pensou se essas pessoas tivessem fechado esses canais com esses espíritos? Não, 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 olha só, eu não quero falar com você não, porque você me deixa muita dificuldade, né? Quantas vezes o Divaldo não. Ele tem um exemplo disso muito, muito engraçado. Engraçado para ele, na verdade, né? E para a gente agora, mas talvez não tenha sido engraçado na época. Ele disse que ele foi fazer uma palestra e aí ele ia fazer uma série de palestras no primeiro dia a Joana veio, inspirou ele as palavras, ele falou, foi tudo lindo, maravilhoso e tudo. No segundo dia, ele passou o dia todo sem fazer nada, sem estudar, sem ver nada. Quando chegou no momento, ele não lembrava das palavras. Ele não lembrava o que estava acontecendo, ele não lembrava direito como que ele ia falar daquele assunto, ele não sabia qual era a referência que ele ia falar. Aí Joana vem, aparece para ele, fala para ele assim: "Tá vendo, Chico? Essa é a importância da gente estudar. Você não pode achar que 100% do trabalho é feito pelos espíritos, sem você ter nenhum mérito.
sem você ter o seu livre-arbítrio. Eu vou te ajudar hoje. Não por você, mas por eles que vieram aqui assistir a palestra. Olha que coisa interessante, né? Os espíritos, o espírito chamou a atenção do Divaldo para que ele faça a parte dele também, para que esse canal esteja aberto. O que é muito importante para a gente é a gente entender que esse espírito protetor está do nosso lado desde a infância. Nós conhecemos esse espírito, ele nos ajudou na escolha das nossas provas, ele sabe o que pode nos auxiliar, ele sabe qual é a palavra de incentivo a nos dar, mas a gente tem que manter esse canal aberto. O meu convite para vocês é mantenham esse canal aberto com o espírito protetor de vocês, na oração diária, nos seus momentos de reflexão, nos seus momentos de dúvida, nos seus momentos de diálogo íntimo com vocês. Essa é a importância que Kardec, ao falar no Livro dos Espíritos sobre o espírito protetor, ele está nos informando da gente manter aberto esse diálogo para que a gente possa e tenha o auxílio que a gente pedir. Então, gente, esse é o nosso convite de hoje para a gente refletir sobre isso, que é muito importante, é muito legal. Mantenham realmente esse diálogo com o espírito protetor de vocês. Vocês vão ter muitas surpresas positivas, muitos auxílios que antes a gente passava como um pensamento despercebido. Então, é, esse é o nosso recadinho de hoje. Fico feliz de dar ele para vocês. Fico feliz da gente ter essas reflexões, que são reflexões. Para mim é o meu modo de falar, o meu modo de agir, de ter sempre essa reflexão como um ponto de partida para que a gente pense. O espiritismo, ele é uma coisa não, né? O espiritismo, ele é uma informação que vem de dentro, vem de cada um. Kardec conseguiu compilar isso no Livro dos Espíritos através de perguntas, entendeu? Então a gente vai tenta sempre trazer essas perguntas para a nossa vida, para o nosso cotidiano, porque é isso que é importante. Senão elas vão ser sempre palavras bonitas no livro. E a gente tem que trazer isso para o nosso cotidiano. Bem, gente, bom, tá todo mundo reclamando de internet hoje aqui, né? Opa, perdão, gente. Então, a gente tem essa reflexão. Nesse momento a gente vai partir para o nosso encerramento. A gente vai encerrar com a prece aos desencarnados. A gente quer que todos vocês que estão assistindo, que tiveram os seus parentes, seus amigos, seus conhecidos, os seus conhecidos distantes que tiveram a sua passagem feita há pouco tempo, que coloquem o pensamento neles, que coloquem o pensamento no auxílio que nós espíritos conseguíamos dar a essas pessoas, que essas pessoas que as nossas vibrações alcancem essas pessoas, que os nossos bons sentimentos alcancem essas pessoas, que através da nossa oração, que através da oração que a gente faz diariamente de auxílio, a gente consiga auxiliar essas pessoas a ter um momento melhor, a ter um momento de trabalho mais agradável, a ter um momento de reflexão mais agradável. Esse momento da passagem para o plano espiritual é um momento de muita luz, é um momento do nascimento desse espírito no plano espiritual. É o momento que esse espírito desperta da carne e faz com que a gente consiga enxergar a verdadeira vida.
que os espíritos consigam auxiliá-los, consigam chegar até eles, para que eles se sintam abraçados, acariciados, amados. Que Jesus, os bons espíritos, todos aqueles que trabalham no bem, que eles possam envolver essas pessoas que estão desencarnando nesse momento, desencarnando de vários tipos de doença, essas pessoas que desencarnam não só de doenças, mas de causas naturais, que elas possam nascer para o plano espiritual de uma maneira tranquila, calma, serena. Que as dificuldades que porventura aconteçam, que elas sejam amparadas pelos espíritos que estão à sua volta. Por esse espírito mestre, esse espírito protetor que está conosco, esse espírito protetor que está com cada um. Que ele possa auxiliar essas pessoas nesse momento. Que o Senhor nos abençoe nesta noite e mais uma semana que possamos, Mestre, auxiliar aqueles que precisam, aquelas pessoas que porventura cruzam o nosso caminho, Mestre, e que precisam do nosso amparo. Que o Senhor possa nos ajudar em cada oportunidade, que o nosso Espírito protetor nos ajude todos os dias para que possamos tomar as melhores decisões. Que o Senhor possa nos abençoar nesta noite, agora e sempre. Bem, pessoal, de qualquer maneira, eu sei que está todo mundo aí reclamando aí da internet, mas vai ficar gravado, não se preocupem. Então vai dar para assistir amanhã, a gente vai botar no YouTube, vai ficar gravado na página, então não se preocupem se vocês porventura hoje não conseguiram assistir tudo, não conseguiram assistir todas as reflexões. Mas a gente precisa aqui falar ainda também de lembrar, na verdade, né, a gente ainda tem todas as segundas-feiras às 7h30, o estudo do Livro dos Espíritos. Quem quiser, tiver disponibilidade de horário, o estudo está sendo feito pelo Zoom, então a gente está fazendo das nossas casas ainda, a nossa casa ainda está fechada, respeitando alguns limites ainda dos problemas dessa doença que aflige a todos. Então, nós temos segunda-feira às 7h30, o estudo dos Livros dos Espíritos. Na terça-feira, também às 7h30, nós temos num culto no lar. Que é um culto no lar, gente. Que é um culto que a gente faz com muita tranquilidade, sem sair das nossas casas novamente, através do Zoom. Ah, Hugo, mas é a minha internet, eu não consigo visualizar. Se não consegue visualizar, não tem problema, só ouve. A gente não vai ficar triste, não. Muitas vezes é melhor a gente ouvir, é o melhor a gente ouvir o que a gente está precisando. Então, nas sextas-feiras nós temos as lives, que acontecem sempre às 8 horas. E no sábado nós temos a evangelização infantil, que são às 15 horas. Na verdade, tem vários horários. Então eu peço para vocês que se vocês tiverem interesse, se vocês tiverem vontade de estudar, se vocês tiverem querendo que o filho de vocês participe, fala com a gente, manda uma mensagem para a gente na página, a gente, a gente, a gente fala com vocês no WhatsApp depois e acerta tudo direitinho, tá bom? Gente, boa noite para vocês. Fiquem com Deus. Que vocês consigam aí ter um final de semana abençoado, de muita paz, de muita luz, de muito carinho, tá? Que Jesus esteja orando por todos nós, né? Boa noite a todos. Fiquem com Deus e até a próxima. Tchau, gente.